É com muita alegria que eu venho nesse momento aqui compartilhar com vocês algumas reflexões sobre etnocentrismo e história da África. Reflexões sobre a ignorância na construção de teorias sobre a realidade. Muitas vezes a história e as metodologias utilizadas para ensinar para a gente a história da humanidade, a história de um povo, a história de uma cultura, a história de um país, às vezes a própria história do Brasil, é baseada em lacunas, em falta de informações. E essas lacunas criam uma sensação de conhecimento que não é sustentada por pesquisas, por fatos históricos. E hoje em dia, com a evolução das pesquisas históricas e das narrativas arqueológicas, né, com o aprofundamento das pesquisas em vários territórios do mundo, a própria realidade que a gente imagina, ela vem sendo alterada. Então, é com muita alegria que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que as coisas que a gente não sabe constroem a nossa visão da realidade e como influencia na nossa concepção sobre a África, sobre as nossas raízes africanas, sobre os nossos antepassados africanos que construíram o Estado brasileiro. A própria construção do Estado brasileiro não narra de maneira significativa a participação, né, de todos os povos, né, de todas as populações africanas, suas culturas, suas línguas, né, e suas referências que foram trazidas para compor quem somos hoje enquanto brasileiros. Para a gente entender por que isso acontece e chamar um pouco de atenção para essas lacunas e curiosidades que fazem parte da história da África e que a gente não se atenta, é importante a gente entender a concepção de etnocentrismo, porque é essa visão etnocêntrica que faz com que a gente tenha dificuldade de ler a história do mundo com base na diversidade que forma o mundo, da diversidade de culturas, de religiões, de etnias, da diversidade humana que forma o mundo. Então, o que seria etnocentrismo, né? Visão de mundo que considera o grupo a que o indivíduo pertence o centro de tudo, elegendo como mais correto e como padrão cultural a ser seguido por todos. Considera os outros, de alguma forma diferentes, como inferiores. Essa concepção de etnocentrismo, né? Quando eu olho para os outros grupos humanos, né, com base na minha cultura, com base no meu grupo, com base na minha realidade, faz com que eu tenha interpretações equivocadas, porque o outro provavelmente não baseia a realidade dele na minha cultura, no meu modo de viver. Então, quando eu olho para a cultura do outro e interpreto aquela cultura com base na minha moral, na minha experiência cultural, provavelmente eu vou tecer afirmativas, conclusões equivocadas. E isso é um problema para a gente compreender, né, a história de formação do Brasil e a história da África. Mas analisar o outro com base naquilo que eu sou, de acordo com a filosofia ocidental, é uma característica do ser humano. Então, é meio que característico da mente humana que a gente faça esse movimento de analisar o outro com base em quem a gente é, né? Então, os filósofos gregos, né, que são a base da racionalidade que a gente utiliza hoje, principalmente na universidade, nas academias, né, nos grupos de pesquisa, a gente usa uma racionalidade baseada numa lógica que é fundada aí pela filosofia ocidental, pela filosofia grega, né? Os gregos, eles acreditavam que tanto a natureza como a mente humana, ela funciona com uma racionalidade determinada. E essa racionalidade é limitada. Então, a razão obedece à lei da identidade,
da diferença, da contradição e da alternativa. Então, eu só entendo o que é igual a mim, eu só entendo comparando e verificando o que ele tem de diferente de mim, fazendo uma contradição entre o que eu estou observando de novo e o que é contrário ou não contrário àquilo que eu experimento na minha cultura, ou na minha vida, ou na minha mente, ou como uma alternativa às opções presentes na minha cultura. Então, os gregos, eles fazem um diagnóstico da capacidade da razão humana, né, funcionar apenas em comparação, em identidade, em diferença, em contradição, em alternância. Então, isso nos levaria a sempre pensar o outro a partir de quem nós somos. Para a gente poder compreender o outro, a gente precisa estar atento a essa característica da nossa mente, para a gente poder superar essa característica e passar para um novo patamar de compreensão, de entendimento da realidade das culturas e das diferenças ao nosso redor. Como a gente está falando em história da África, a gente, além de ter essa limitação do funcionamento da razão humana, que sempre funciona em comparação com aquilo que se é, a gente tem pré-conceitos estabelecidos a respeito de um conceito chamado raça. Então, além do etnocentrismo, que é essa dificuldade que a gente tem, né, de analisar o outro como ele é, e sim, procuramos sempre entender o outro a partir de quem somos, e isso provoca erros de interpretação, erros de narrativa histórica e até falta de pesquisa e geração de lacunas e muita ignorância. Além desse problema do etnocentrismo, a gente tem, com relação à história da África, um problema muito bem datado e determinado como uma literatura voltada para a inferiorização do povo negro, que começa no século XIX. Esse conceito, que se afirma no século XIX, que vira uma literatura de inferiorização do povo negro, é o conceito de raça. Então, vamos diferenciar aqui etnia e raça rapidamente, né? Então, essas duas palavras não são sinônimos, essa é a parte mais importante. Etnia expressa uma realidade cultural na qual as pessoas que formam um determinado grupo étnico se baseiam na percepção comum e em experiências compartilhadas. Com frequência, visam superar privações materiais comuns. Então, um grupo étnico tem relações de interdependência, né? E formação cultural comum, normalmente a mesma língua, a mesma religião, certo? Raça é um termo que até o século XIX, gente, século XIX é 1800, é ontem, né? 200 anos. Até o século XIX era uma palavra usada para espécies da natureza. Plantas, árvores, né? Animais eram separados em raça, né? Em espécies. O ser humano nunca foi separado em raças, né? Na história da humanidade, você tem o estrangeiro, o que é cidadão, o que é de outro grupo étnico, o que é servo, o que é nobre, mas você não usa a palavra raça como uma diferenciação biológica, mas uma palavra que desse a noção de um status social. Né, o escravo, o nobre, o servo, o plebeu, o patrício, são concepções étnicas ou concepções de status social, não são concepções biológicas. A partir do século XIX, a gente passa a usar a palavra raça para os seres humanos. E o que é que significa raça? Raça, que é uma palavra que tem sido usada desde o século XIX com uso mais frequente, refere-se aos atributos dados a povos que compartilham traços biológicos comuns e ocupam áreas continentais desde tempos remotos. Então, é como se o termo raça tivesse baseado na biologia, na genética. Hoje, a gente tem mapeamento de DNA e hoje a gente pode afirmar categoricamente que não existe diferença, né, entre os seres humanos para que se configure humanos de espécies diferentes. Hoje, o mapeamento de DNA ele deixa isso muito claro, né? Os seres humanos são de uma única espécie chamada Homo sapiens, que se manifesta
fenotipicamente a aparência muda, né, de acordo com a quantidade de genes. Então, tem um gene que é importante para a pigmentação da pele. Esse gene está no branco, está na pessoa negra, está na pessoa parda. É um gene que vai dar pigmentação para a pele. Então, ele está em todo mundo. Então, não tem um ser humano que não tem aquele gene. Acontece que a quantidade, né? Então, a cor da pele, para a gente que mora no Brasil, isso é muito fácil de visualizar. A cor da pele tem a ver com a quantidade daquele gene presente em cada ser humano, que vai gerar uma produção de melanina maior ou menor em cada pessoa. Isso não quer dizer que aquela pessoa é de uma espécie diferente, muito pelo contrário. O mesmo gene que cacheia o cabelo de uma pessoa loira é o gene que cacheia o cabelo de uma pessoa negra. Certo? Então, varia as quantidades e as combinações desses genes. Então, não há motivos para acreditar que a espécie Homo sapiens se divida em grupos biológicos distintos e separados. Bom, feito esses esclarecimentos iniciais, eu gostaria de chamar a atenção para um exemplo de etnocentrismo muito presente na nossa formação educacional também, que é a divisão da história do mundo. A primeira divisão da história do mundo que a gente aprende é que a história é dividida em pré-história, certo? E história. A pré-história seria tudo aquilo que aconteceu, todos os eventos que aconteceram antes da invenção da escrita. Então, convencionou-se que a história começa quando o homem cria a escrita. Isso aconteceu por volta de 4.000 anos atrás. Então, essa convenção faz com que a gente pense que os povos que codificaram a sua linguagem em uma linguagem escrita são povos evoluídos. E os povos que não codificaram a sua linguagem em linguagem escrita são, de alguma forma, primitivos, porque fariam parte de uma pré-história, seriam, portanto, atrasados. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A divisão da história faz uma escolha, um acordo, uma convenção de chamar de pré-história aquilo que ela não encontrou registros escritos e de história aquilo que ela encontrou registros escritos. Isso não pode definir a capacidade de sabedoria, de sofisticação da cultura de um povo. Porque o povo que não criou uma linguagem codificada escrita, por razões diversas, culturais, regionais e históricas, não pode ser julgado ou classificado como primitivo ou inferior, porque os seus saberes são muito grandes e a gente tem dificuldade de acessar esses saberes porque eles não estão codificados. Então, a nossa incapacidade de acessar os saberes desses povos não define eles como primitivos. E essa concepção é uma concepção que gera muito preconceito a respeito dos grupos étnicos que têm linguagens profundamente filosóficas, vamos dizer assim, mas que não foram codificadas em linguagem escrita. E é muito interessante a gente perceber que a linguagem codificada, escrita, ela se origina no mundo em vários lugares diferentes. E não é entre os povos brancos da Europa que ela vai aparecer pela primeira vez. Então, seguindo esse raciocínio equivocado, a gente diria então que os povos brancos da Europa são os mais atrasados, porque a linguagem vai surgir primeiro na Ásia, na África e na América. E só muito depois os europeus vão codificar suas linguagens. Muito depois mesmo, porque além dos europeus só codificarem as suas linguagens na Idade Média, eles vão fazer isso com base em uma língua de um grande império que vai dominar as tribos da Europa, que é o Império Romano. Então, na verdade, todas as línguas germânicas, elas vão ser codificadas com uma língua estrangeira, que é o latim. Então, o Império Romano, que vai desenvolver, a partir da sua história, né, não dá tempo da gente falar sobre isso, o latim vai ser a fonte onde as tribos brancas
germânicas da Europa vão buscar a fonte para codificar os seus sons e criar as suas línguas, que vão ter todas base latina, porque eles foram dominados pelo Império Romano, sofreram essa influência durante muito tempo, certo? Eles não criaram sinais próprios, alfabeto próprio. Eles vão utilizar o alfabeto latino, grego e latino, né, que eles vão herdar aí desse Império Romano. Então, de fato, a gente não pode atribuir o surgimento da escrita a uma única sociedade. Mas a Europa foi a última a se codificar e vai se codificar com base numa língua mediterrânea, que é uma língua super influenciada, que é o grego e o latim, pelas línguas africanas e asiáticas. A África e a Ásia ensinam a Europa a escrever. E a gente não estuda isso desse jeito. Em épocas bastante próximas na história da humanidade, civilizações americanas, eles colocam o Egito, mas não é Egito, são civilizações africanas. Os fenícios estão no norte da África, né? Os povos que vão desenvolver a língua guê, que dá origem ao hebraico, estão na África Negra, abaixo, né, do Nilo. Então, não é só os egípcios, são línguas africanas, chinesas e mesopotâmicas, né? E de outras regiões do mundo que a gente não estuda muito, da Ásia, que também codificaram suas linguagens muito antes de qualquer povo branco aprender a fazer um sinal que remetesse a qualquer palavra do seu idioma oral. Então, se a gente quer pensar que, então, codificar a linguagem na escrita é um sinal civilizatório, a África e a Ásia são muito mais civilizados do que a Europa, que foi uma das últimas a construir esse tipo de codificação da linguagem. Só para ilustrar, o mais antigo registro escrito que se tem notícia foi encontrado na cidade de Uruk, atual região sul do Iraque. Então, o Iraque, a região da Mesopotâmia, né, era super civilizada, se o padrão for escrita e construção arquitetônica. Vou mostrar umas imagens só como exemplo. Grandes civilizações com arquitetura avançada, linguagem escrita, leis, reis, status social, organização estatal, tudo que é considerado evoluído surgiu na Ásia, na África, né? No reino da Núbia, de Axum, né? De Gana, no Oriente Médio, e muito depois, né? A gente vai ter isso desenvolvido, né? Nos países envolvendo os povos germânicos. O Mediterrâneo vai ser pioneiro com as civilizações gregas e romanas, mas porque o Mediterrâneo está em contato com o Oriente. As projeções dos arqueólogos são de grandes cidades com sistema de irrigação, saneamento, sabe, sustentabilidade muito mais evoluídas do que as cidades da Idade Média, né? Na Idade Média você não tinha banheiro, você pegava os excrementos humanos e jogava pela janela, no meio da rua. Na Idade Média você não tem saneamento, a canalização da água é muito precária, você tem infestação de ratos e pestes e doenças que vão, assim, acabar com, né, 1/3 da população da Europa. Muito diferente das projeções dos arqueólogos do que eram as cidades asiáticas, africanas da antiguidade, com seus sistemas canalizados e suas estruturas, inclusive da América. Vou mostrar para vocês da América. Todos os paradigmas, né, de arquitetura, de instalação hidráulica, de construção civilizatória de grandes aglomerados humanos foram construídos nas Américas, seja entre os maias, entre os astecas, entre os incas e entre as tribos brasileiras, né? Quando os primeiros exploradores chegaram aqui, eles têm uma narrativa que é muito interessante, que eles narram que de Belém a Manaus, pelo rio, né, eles encontravam aldeias indígenas que duravam 2 horas de barco. Então, 2 horas de barco margeando uma aldeia indígena, uma verdadeira cidade com mais de 20 mil indígenas. E aí, muitos aspectos históricos precisam ser investigados para a gente entender por que esse povo desapareceu. E muitos historiadores atuais apontam as epidemias
trazidas pela Europa para as Américas como o principal fator que auxiliou ao esvaziamento demográfico das regiões das Américas. Então, essa coisa da pandemia que a gente vive hoje, das doenças serem trazidas para as Américas pelos brancos, né? Porque o primeiro caso de Covid que esteve no Brasil foi de um turista brasileiro que estava na Itália, né? Então, essas doenças vindas da Europa para as Américas já são uma catástrofe na história do povo americano desde o Brasil, né, conectado, do Brasil que vai ser explorado e colonizado. Mas o que eu quero mostrar é que são civilizações que poderiam ser estudadas como muito mais avançadas que a civilização europeia, porque em 600, no ano 700, a gente tem isso, essas imagens, essa arquitetura nas Américas, e a gente não tem nada parecido na Europa, nenhum tipo de tecnologia desse nível na Europa ainda. Só mais uma imagem para ilustrar. Essa aqui é uma imagem atual das ruínas das cidades no México. Outra civilização apontada como a fonte do alfabeto latino, né, que a gente usa hoje, são os fenícios. E onde viviam os fenícios? Os fenícios a gente ouve muito falar, que a origem da nossa língua, da nossa escrita é fenícia. Onde viviam? Então, o mapa mostra toda a área de influência das populações fenícias, né? Então, o povo fenício, um povo do Oriente Próximo, né? E muito conectado com a África, né? Que vai se estabelecer no norte da África e a partir do norte da África expandir e levar sua sabedoria oriental, africana para o Mediterrâneo, e o Mediterrâneo vai aproveitar esse alfabeto para criar as letras que usamos nos dias de hoje, né? Para evoluir nesse sentido. Esse texto aqui está escrito numa língua da região que hoje compreende a Etiópia, a Eritreia e o Sudão, ou seja, é a África Negra, abaixo do Saara, não é? Então, essa é uma linguagem que foi desenvolvida nessa região por volta do ano 5 a.C. É o alfabeto G, né, que posteriormente substituiu o epígrafo árabe meridional do reino de Axum. Esse alfabeto aqui, gente, é muito parecido com o que os hebreus vão utilizar. E aí, os historiadores, eles entram em conflito, porque é difícil admitir que o hebraico se originou de uma língua de um povo negro, da Etiópia, né? Etiópia significa cara negra, homem negro, né? Então, é difícil você pensar que os hebreus, que têm o seu alfabeto próprio, né, eles são desse tronco africano ou passaram culturalmente por um período aí de andanças, né, que é um povo nômade, e se apropriaram de vários aspectos dessa linguagem, né? Antigas inscrições em G e no alfabeto G têm sido datadas do século V a.C. Se linguagem é poder, então é importante a gente chamar a atenção para que vários alfabetos e formas de escritas foram desenvolvidas na África Negra. E voltando à nossa concepção de que nem sempre é preciso transformar em códigos escritos a linguagem para que eu possa ser um povo dotado de conhecimento, dotado de sabedoria, a gente traz esse slide para mostrar, será que a gente está regredindo? Será que a gente voltou a usar símbolos que significam frases inteiras, palavras inteiras? Isso é uma regressão? Isso é uma opção? Isso é diversidade de comunicação? Então, estabelecer que um povo que não codificou a sua linguagem em símbolos escritos é um povo ignorante é falta de conhecimento a respeito de toda a sabedoria acumulada por aquele povo. E essa lacuna, você não vai querer nem conhecer aquele povo, porque como ele não tem linguagem escrita, ele não tem nada para contribuir. Então, essa falta de interesse historiográfico, arqueológico, leva a uma lacuna gigante na história, né, de vários povos, que gera ignorância a respeito da evolução das sociedades humanas, levando a preconceitos que são baseados normalmente na concepção de inferioridade dos negros, que foi
debatida e reafirmada no racismo científico do século XIX. A partir do século XIX, isso se torna cada vez mais pesado, cada vez mais marcante. Bom, superada essa questão da escrita, né? Vamos rapidamente aqui ver o exemplo completo da divisão da história do mundo a partir de um olhar da Europa, um olhar etnocêntrico. Qual é a etnia que centra a visão do mundo? A Europa. Veja bem, a história antiga começa com a invenção da escrita, como eu expliquei, né? Em 4000 antes de Cristo, e termina com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano está na Europa. Então, de 4000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente é marcado como história antiga, tá? E a história da idade, chamada de Idade Média começa aqui, né, a partir do fim da história antiga, 476, queda do Império Romano, e vai até a tomada de Constantinopla. Constantinopla está na Turquia, mas se trata do Império Romano do Oriente, que é a base da cultura europeia, certo? E o resto do mundo? E a África? E a América? E a China? E o Japão? Não tem. Na divisão aqui é só levado em consideração a história do Mediterrâneo, a história da Europa. Bom, a Idade Moderna começa então com a queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa, em 1789. E o resto do mundo? Não faz parte dos marcos históricos que definem as idades no estudo da história, né? E a partir da Revolução Francesa nós temos até os dias atuais a Idade Contemporânea. Essa convenção é um acordo, é uma convenção. Ela é completamente baseada na história da Europa. É completamente etnocêntrica. Não leva em consideração os fatos históricos da América, nem da Ásia, nem da África, nem de lugar nenhum. Olha só, vou mostrar no mapa o que a gente estuda. No mapa fica bem fácil de visualizar. A gente estuda o Egito, aqui, história antiga. Aí a gente estuda um pouquinho de Mesopotâmia, de Hebreus aqui. Aí depois a gente começa a estudar os gregos, a civilização grega. Isso no colégio, né? Aí estudou a civilização grega e estuda os romanos. Pronto, acabou o Império Romano, começa a Idade Média. E a Idade Média só acontece na Europa. A gente não estuda nada do resto do mundo. O rei, o castelo, o servo, o vassalo, a Idade Média acontece aqui na Europa. Quando que a Idade Média começa a acabar? Quando começam, né, as cruzadas, as grandes navegações, reforma protestante, tudo isso é história da Europa. E aí depois o que a gente vai estudar? As grandes navegações, que levam os barquinhos aqui dos portugueses e espanhóis para o Brasil. Aí começamos a estudar a história do Brasil e estudamos um pouquinho da história da América. Essas bolinhas no mapa são toda a história do mundo que a gente estuda no colégio. Tá mudando? Tá mudando. O currículo tá ampliado? Tem história da África? Ainda bem que está ampliado. Tem história das Américas com um pouco mais de detalhe? Tem, tá melhorando. Mas, basicamente, os professores, principalmente quem tem, né, mais de 30 aí, estudou só isso. Egito, hebreus, Mesopotâmia, gregos, romanos, Idade Média. Ah, descobriu o Brasil, um pouquinho da América. Essa é a história do mundo. Olha para o mapa. Não é o mundo. É um pedacinho muito pequeno da história da humanidade. Só que a gente chama de quê? A gente chama de história do mundo. E ignora completamente todos os impérios da África, né, do Oriente Médio, né, a invenção da escrita é africana e asiática, a invenção dos números são indos-arábicos, né, ignora completamente a história da Índia. Essa história do mundo nessas bolinhas não é história do mundo. E a gente precisa se conscientizar isso para se tornar professores mais curiosos, né, e melhores. Além da escrita, tem outra concepção histórica que leva a gente a erros. Erros por lacunas de conhecimento, que é a história do nomadismo e do sedentarismo. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que os povos nômades
beduínos, indígenas brasileiros e outros povos que circulam pelo mundo, que são povos nômades, né? Muitas tribos da África são nômades. Por quê? Porque elas moravam no Sahel, na área de savanas, de estepes, então sazonalmente elas andavam para o sul, para a floresta equatorial, depois subiam para as estepes. Muitos trabalhavam em caravanas comerciais pelo deserto do Saara, que ligava inclusive a Índia e a Arábia aos impérios africanos. Então, na nossa concepção, a gente sempre entende que os povos nômades, esses que circulam, são atrasados. São atrasados, são primitivos. Povo nômade que circula de um lugar para o outro não tem riqueza, não tem cultura e não tem história. E a gente conecta o sedentarismo, ou seja, a construção de casa, de lavoura, de rebanho. Rebanho não pode ser nômade, porque os nômades têm rebanho, né? Mas não pode ser nômade. Então eu tenho que construir uma ponte, um império, uma pirâmide. Tem que construir um templo religioso, uma igreja bem grande. Tem que gastar lá 30 anos... matar um monte de escravo para construir a igreja, matar um monte de escravo para construir a pirâmide, porque isso é evolução. Você ter um império com a muralha, né? A muralha do castelo, que morreu lá 10 mil servos para construir aquela muralha, e isso é civilização, né? Então a gente sempre conecta sedentarismo, muralha, pirâmide, castelo com evolução, com civilização. E povos nômades com primitivismo. E mais. No século XIX, o racismo científico ele afirmava que todos os povos nômades, eles estavam atrasados e inferiores, porque a maior parte dos povos nômades eram índios americanos, né, e grupos étnicos africanos. E o racismo do século XIX queria provar que o negro, né, e o indígena eram inferiores. Então, a racionalidade é essa. O século XIX é o século em que a Europa está tentando fortalecer os estados nacionais e tinha um marketing, um lema na Europa do século XIX que era: para cada nação um estado. Então, cada nação da Europa tinha que ter o seu próprio estado. Então, o estado, o sedentarismo, os castelos, as muralhas, o território limitado do estado, tudo isso era sinônimo de evolução. E isso vai ser batido, e a gente vai incorporar essa concepção de que a sociedade, para ser considerada evoluída, ela tem que ser uma sociedade sedentária. Mas hoje nós temos outras teorias a respeito disso. Existem dois teóricos muito respeitados, né? Que é o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, que vão escrever um pouco mais sobre a história do nomadismo e do sedentarismo. E vão trazer à tona o que todo mundo já sabe, mas ninguém tinha prestado atenção. Na história da humanidade, desde o Egito, da Roma Antiga, da Babilônia, dos Incas, dos Astecas, né, dos impérios chineses e japoneses, sempre existiram povos sedentários e povos nômades, concomitantemente. Não é que o povo nômade vai evoluir para sedentário, né? Não é isso. Concomitantemente, na história da humanidade, você sempre teve povos sedentários e povos nômades. E outra coisa, o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, eles vão escrever que o confronto entre as civilizações sedentárias e nômades, né, geravam quase sempre a vitória dos povos nômades, que dominavam os povos sedentários e acabavam se sedentarizando, né, com aquelas riquezas acumuladas, e eram dominados por outros povos nômades que os dominavam depois. Então, assim, o conflito, a beligerância, o conflito armado entre os povos sempre aconteceu na história da humanidade, certo? E sempre existiu povos nômades e povos sedentários. Então, não existe uma regra, uma sequência. Primeiro é um povo nômade, depois ele vai virar sedentário e se civilizar. Não existe essa sequência. No mundo, sempre houve povos nômades e povos sedentários.
povos diferentes em épocas diferentes vão aderir a modelos sociais diferentes. E esses modelos sociais, gente, normalmente são criados pela necessidade do momento, por uma guerra, por uma invasão. Nós vivemos no século XXI uma crise de refugiados no mundo. Isso sempre existiu. A questão é que as pessoas não eram proibidas de circular, elas circulavam porque as fronteiras não eram tão rígidas e também não tinha internet para ficar um povo vigiando o outro povo que está circulando, né? Então, mas sempre que havia uma grande invasão, até o texto bíblico ele narra exílio de um povo inteiro, né? São refugiados de um povo inteiro, né? Deslocamentos de povos inteiros por causa de seca, por causa de invasão de outro povo, por causa da escassez de alimentos, por causa da mudança climática. Isso está narrado em vários textos históricos. Então, a gente tem que tirar da nossa concepção essa rigidez de que os povos nômades são atrasados e primitivos e os povos sedentários são evoluídos. Ora, os povos sedentários podem ser escravistas, doentes, produzir sociedades cheias de epidemias, enquanto povos nômades podem ser estruturalmente mais sustentáveis e ter outras características que são importantes. Se a gente ignora e chama tudo de primitivismo, acreditando que existe uma sequência evolucionista que a história não comprova, porque na história está demonstrado que concomitantemente temos povos nômades e povos sedentários ao mesmo tempo e sempre tivemos, a gente perde a oportunidade de conhecer. E quando a gente perde a oportunidade de conhecer, a gente passa a acreditar numa realidade falsa, onde os povos nômades não têm nada a acrescentar. Então eu não vou investigar, então eu não descubro, então eu não sei e acredito que eles são primitivos e atrasados simplesmente porque eu não sei. Eu baseio a realidade da história do mundo na minha ignorância, na minha falta de conhecimento. Isso é um marco que precisa ser alterado. Se a gente for pegar o paradigma de cidade, né, a Europa está atrasada. Por outro lado, na verdade, quando esse mapa deixa todo o resto do mundo em branco, ele está fazendo a mesma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Construir a história com base na lacuna, com base no que eu não sei. Eu não sei o que tinha no resto da África e eu deixo em branco como se não tivesse nada. Eu não posso basear a história dos povos no que eu não sei. Eu tenho que admitir que eu desconheço, porque assim eu deixo a janela aberta para novas pesquisas e a evolução intelectual e acadêmica da humanidade. Com as evoluções das pesquisas arqueológicas, com a utilização de fontes não escritas, com a abertura dos canais de investigação, o mapa da África está se colorindo. Impérios da antiguidade na África, não tinha nada, agora já tem um monte. E isso é pouco, porque é muito pouco investigado. Quanto mais se investigar, quanto mais se estudar, né? Quanto mais houver diversidade de fontes de informação, eu vou conhecer os povos, a cultura, os conhecimentos, né? Os eventos que aconteceram na África, porque ela ficava em branco porque eu não sabia. A minha ignorância deixava o mapa da África em branco. E cada vez que a gente estuda mais civilizações, mais povos, mais culturas, mais conhecimento, mais sabedoria é colocada no mapa. Porque, gente, o que eu não conheço não aparece no mapa. Eu gosto muito do exemplo do império, do reino de Axum, né, Axum, que é um reino negro, da África negra, e que eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada na história desse povo, porque há muito pouco tempo começou a ser escrita a história deles, apesar deles serem de antes de Cristo. Então, no século 5 a.C., esse reino, gente, é que tinha aquela escrita que eu mostrei para vocês, que vai dar, que é a escrita G, né, que vai dar origem a muitos traços e muitas letras do hebraico, do aramaico, que vai se falar no Oriente Médio, né? E como a gente sabe que esses povos estavam na África e vão migrar para o Oriente Médio, então é da África para o Oriente Médio. E a gente sempre estuda que os árabes vieram, colonizaram a África e trouxeram a linguagem para a África. Talvez não. A gente precisa conhecer um pouco mais, porque essa língua aqui, ela é
da família do árabe, mas é uma outra língua que vai dar origem ao hebraico, que tem muitas letras comuns do hebraico, e os hebreus vão levar para o Oriente Médio a partir da fuga do Egito. Então, assim, é uma sociedade negra, né, da África subsaariana e que tem uma quantidade de tecnologias que vai influenciar o Egito, que vai influenciar os gregos, que vai influenciar os romanos e que, portanto, vai influenciar a cultura da Europa, né? A cidade é muito interessante a gente dar uma olhadinha na quantidade de coisas da cultura dessa sociedade que vai ser aproveitada tanto pelos egípcios e depois, né, o Egito vai virar uma colônia romana que os romanos vão aproveitar e, portanto, vai influenciar na construção da Europa. Tem uma característica do reino de Axum assim, que eu acho que é super interessante, que é um reino que vai se converter ao cristianismo antes do Império Romano transformar o cristianismo na religião oficial. Então, até na religião, a gente tem um preconceito racial com os povos africanos, né? Primeiro porque a gente considera as religiões africanas inferiores. Desde que passamos pela colonização e pelo processo de evangelização, de cristianização das Américas, qualquer religião que não seja cristã é considerada inferior. Tá bom. Então, partindo desse paradigma de que qualquer religião que não seja cristã é considerada inferior, então a gente tem que pensar como os negros são inferiores, porque o racismo científico do século XIX diz que eles são uma raça inferior, criou essa fantasia de raça, então eles foram os últimos a se cristianizar. Falso. Extremamente falso. Falso. Nós temos, né, um rei da África negra, subsaariana, né, o rei Ezana, que vai se converter ao cristianismo antes de Justiniano converter o Império Romano em cristão. Tá? Então você vai ter os cristãos coopitas na região da Eritreia, da Etiópia, na região da África subsaariana, da África negra. São cristãos baseados nos evangelhos muito anteriores à cristianização da Europa. Sabe lá na Grã-Bretanha? Lá eles eram pagãos, com bruxinha lá, toda a cultura do Harry Potter. Sabe na Alemanha, na Itália, todo mundo pagão. Sabe na África, cristão. Cristão, né? Claro que é mais ou menos no século V que Constantino, né? Constantino vai se converter ao cristianismo um pouquinho antes, e aí Justiniano vai oficializar isso no Império Romano. Então, é mais ou menos no mesmo século, mas não é ligado. A África vai fazer sua conversão pela sua conexão histórica com o Oriente Médio. Né? Então você vai ter todo um império africano, negro, cristão, antes da Europa branca virar cristã. Né? Só que a história desses povos, né, é uma história de muita resistência, eles vão lutar muito depois contra a invasão árabe, e aí grande parte desses povos vai se tornar muçulmano, mas até hoje existem cidades e cristãos coopitas que resistiram, né, à invasão e à colonização islâmica, para vocês terem uma ideia de quão forte era o cristianismo dos negros da África. Tá? Isso pensando nesse paradigma de que cristianismo é uma religião que não seria para negros, né? Que os negros foram... Isso é uma besteira. Existem negros cristãos na África subsaariana antes dos branquinhos germânicos da Europa pensarem em se converter. Porque depois que o Império Romano se converte para o cristianismo, os germânicos, os povos germânicos, eles continuam pagãos, são os bárbaros que vão invadir Roma. Só muito depois, né, depois da queda do Império Romano, é que vai ter uma conversão aí por influências diversas, né, da força da igreja e das convenções políticas para que houvesse essa cristianização da Europa. Mas a história é muito parecida com a história da África, né? Porque a África vai passar por esse contato com a cultura islâmica e aí vai ter essa religião islâmica com base, né,
também, porque a religião islâmica, para quem não conhece, ela tem base na Torá e ela tem base nos evangelhos, né? Então, ela é uma religião também monoteísta, com uma raiz comum, com Abraão, entende Jesus como um profeta. Então, são religiões que têm raízes comuns, né? E por isso influenciam tanto os povos, porque as raízes comuns geram reconhecimento de crenças. São algumas ilustrações de igrejas colpitas, né? Santos que não são brancos, representações negras. Só para ilustrar, algumas ruínas da África que não são do Egito, né? Essas ruínas aqui são no Sudão, na antiga Núbia. Há quem diga que eles influenciaram os egípcios a fazer as pirâmides, há quem diga que essas aqui são mais antigas que as outras, mas isso tudo demanda ainda pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, né? E na verdade, gente, a ordem de quem construiu primeiro, quem influenciou quem, não deveria ser definitiva para a gente pensar que todos os povos da África têm muita sabedoria e muito conhecimento que ainda não foi estudado. Essa é a chave, né? A gente entender que a gente não sabe e que a gente deve buscar conhecer para conhecer novos paradigmas da realidade. O Império de Axum tinha moeda própria, várias muralhas, já que muralha é sinônimo de civilização, e rotas de comércio, gente. O pessoal aqui, ó, da Eritreia, do Sudão, da Etiópia, comercializava com a Índia, com o Ceilão, aqui, com toda a Ásia. Esse povo navegava aqui de porto em porto, de costa em costa, e tinha acesso a todas essas rotas de comércio. Durante a Idade Média, que a Europa ficou lá, toda fechada, enclausurada, a princesinha no castelo, sem rota de comércio nenhum, porque ela perdeu a guerra, essa é a verdade, né? O Império Romano vai cair, o Império Árabe vai dominar, a África vai dominar a Europa, vai dominar a Península Ibérica, certo? Porque são povos islamizados da África do Norte que vão dominar a Península Ibérica, então é a África que está dominando a Europa. Então, por que a gente quase não estuda a Idade Média? Porque a Idade Média é o apogeu dos árabes, é o apogeu da África sobre a Europa. Então, você não estuda isso. Você estuda só o castelinho, o servo, estão lá fechados. Eles estão fechados. Mas a África está comercializando com a Índia, com a China, com a Pérsia. A África está comercializando com todo mundo. Tanto que para os europeus conseguirem entrar na rota de novo, eles vão ter que investir muito dinheiro em exército armado, porque essas rotas aí têm dono. E isso a gente quase não estuda. Só para ilustrar, essa aqui é uma igreja cristã colpita. Esse aqui são alguns obeliscos, né, da região de Oxum, do Império de Axum, que na verdade é a região da Etiópia, região da Eritreia, do Sudão, tem muitos obeliscos. A maioria está caída, né? Muitas invasões, muitas guerras, mas eram enormes, áreas grandes, né? De arquitetura, de cidades complexas, construídas, que a gente não imagina que tem na África. Então eu acho que se a gente pensar na Idade Média, a gente vai pensar em uma Idade Média diferente se a gente tiver acesso à história da África. Porque olha como a gente estuda, né? No Ocidente, destacamos 4 fatores básicos da vida medieval. O que está de preto é o que a gente estuda. O castelo, que era o centro da vida política, e a habitação do senhor feudal. Aí eu coloquei algumas questões, né? Eram fortalezas de guerras isoladas por medo de ataque constante uns dos outros. Por que eles vão construir os castelos? Porque eles têm medo do outro atacar eles. Então, os germânicos atacam os carolíngios atacam os francos atacam os visigotos, e eles ficam se matando. Então, o que você tem na Idade Média? Guerras tribais entre clãs de gente branca. É tribo, gente, visigoto, carolígeno, não é povo, é tribo, é clã, é branco de tribo, de etnia diferente matando branco. Igual às guerras tribais que a gente tem em qualquer lugar do mundo quando o Império cai. O Império Romano cai e as tribos que ele dominava, que eram todas tribos brancas, que não tinham língua escrita, só tinham língua falada e não eram cristãs. Então, as tribos brancas europeias ficavam se matando, e para se proteger um dos outros, escocês se protege inglês
te protege de irlandês, né? Nem tinha esses nomes ainda. Eram outros nomes, vikings, visigotos. Eles estavam se matando, um monte de etnia, todo mundo branco de etnia diferente se matando, sem linguagem escrita, só com linguagem oral. A única linguagem escrita que eles conheciam, alguns, era o latim, né, que depois eles vão absorver. Então, é guerras tribais entre clãs, etnias diferentes no final do Império Romano do Ocidente. Está acontecendo na Europa, na África, as rotas comerciais no Saara bombando, Reino de Gana produzindo ouro, né? Imperador do Mali gastando 12 mil toneladas de ouro para peregrinar a Meca, tempos de paz, né? Rotas comerciais, produção de ouro, islamização da África, domínio árabe na Ásia, domínio árabe na Península Ibérica. O resto do mundo está bombando. Quem está lá se encolhendo em feudo é as tribos brancas que estão se matando. E a gente não estuda isso desse jeito, né? Aí a gente estuda o exército, que demonstra a atividade principal da nobreza, que era de guerrear. Então, na Alta Idade Média, que é logo que cai o Império Romano, eles ainda não têm esses exércitos, eles estão formando os feudozinhos, cada um para se proteger. Na Baixa Idade Média, que é quando eles vão investir o dinheiro, principalmente o dinheiro da Igreja Católica, nas cruzadas, aí eles vão se unir entre tribos diferentes, clãs diferentes, para poder reabrir as rotas de comércio que a África usava, que o Oriente Médio usava e que nunca parou de usar. Quem parou de usar foi a Europa, porque a Europa perdeu a guerra. Que guerra que ela perdeu? Uai, ela perdeu a guerra contra o Império Árabe, ela perdeu a guerra contra o norte da África. Por que o Império Romano vai cair? Foi invadido pelos bárbaros do norte e pelas outras civilizações ao sul. Se desfacelou, mas quando esse império desaparece, outro império aparece, né? Os impérios do Oriente. Tanto que o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, vai durar aí mais, sei lá, 500 anos. Tá? Então, é a Europa que perdeu a guerra na Alta Idade Média. E por isso ela está reclusa. Na Baixa Idade Média, quando ela começa a querer reconquistar as rotas de comércio, que ela sabia que existia, porque quando era Império Romano eles participavam, depois eles pararam de participar, porque as rotas foram tomadas pelos outros povos. Né? Então, a igreja cuidava de todos os aspectos espirituais da comunidade. Essa igreja é uma herança romana, porque os germanos, os vikings, os visigotos, os carolígenos não eram cristãos. Eles vão se converter depois. Inclusive, vai ter cruzada para a Dinamarca, vai ter cruzada para a Grã-Bretanha e para os países nórdicos, vai ter cruzada para evangelizar a Europa, né? Então, essas características da Idade Média no Oriente, cheio de cidades, de rotas comerciais, de navegações, a gente não estuda. A gente estuda como se as navegações tivessem começado em 1500, na Baixa Idade Média, já quase começando a Idade Moderna, né? Bom, a Europa começou nesse período, mas antes disso a África já estava lá em contato, né? O Oriente Médio em contato com a Roda da Seda, há rotas no deserto dos beduínos, levando marfim, ouro pelo deserto do Saara e comercializando no Mediterrâneo. Isso nunca parou na África, que era, né, o continente livre do comércio e das grandes rotas dos povos nômades, dominadas pelos povos nômades. Esse mapa é bom, ó. Laranja, bege, branco, é tudo muçulmano, né? Aí aqui azulzinho, lombardos, que sobrou da igreja, um pouco da igreja, e Império Bizantino. Então esse aqui é um outro mapa também que mostra como o Oriente e a África vão estar invadindo e dominando a Europa. Bom, quanto mais a gente estuda a África, mais a gente conhece novos povos, novas rotas, combinações. Esses povos se comunicavam, vendiam escravos uns para os outros, vendiam marfim, vendiam ouro, vendiam peixe do litoral para o interior. Então, são civilizações em contato, às vezes guerreavam, às vezes tinham tempos de paz. Quanto mais você estuda, mais o mapa se preenche. Porque é aquilo que eu digo, o que eu não sei não entra no mapa, e fica esses espaços em branco. Se a gente tiver consciência de que o desconhecido não entra nos mapas, né? Daquilo que eu não conheço, portanto, não existe, né? Se a gente tiver consciência disso, a gente começa a ensinar qualquer coisa, qualquer matéria, seja química, seja matemática, de maneira diferente para os nossos alunos.
né? Porque aquela parte em branco do mapa não significa que não tem nada lá, significa que eu não conheço o que estava acontecendo lá naquele momento histórico que a gente está estudando, né? Então a gente tem que ter consciência de que o desconhecido não entra nos mapas, né? Não conheço, portanto não existe. Se a gente tiver essa consciência, a gente muda a forma de ensinar português, ensinar matemática, ensinar química. Como que eu ensino matemática e não digo para os meus alunos que os números romanos dos brancos europeus eram horríveis para fazer conta, né? Que foram os árabes e os indianos que criaram a fabulosa capacidade de chegar ao infinito com 9 símbolos mais o zero. De 1 a 9 mais o zero, eu consigo contar o infinito. Isso é oriental, isso é árabe, isso é hindu. Isso é lindo e a gente precisa ensinar para as nossas crianças que o mundo é uma diversidade de conhecimentos, é um berço de sabedorias que são invisibilizadas e a gente sempre acha que todo conhecimento do mundo é branco e não é. O conhecimento é multicolorido e é muito importante a gente não esquecer disso. Uma grande referência de leitura é o Cheikh Anta Diop. Em 1950, ele apresentou uma tese de doutorado dizendo que os faraós eram negros e que muitas vezes o Egito foi dominado por povos negros e ele foi reprovado na Sorbonne. Hoje, seus estudos arqueológicos e históricos são reconhecidos e vários historiadores afirmam a mesma coisa que ele afirmava em 1950, que vários povos negros dominaram o Egito e que o Egito era uma cultura africana, né, com raízes, né, de toda os lugares da África. Então eu encerro essas reflexões de hoje com essa frase que eu gosto muito do Foucault, que ele diz que sempre se escreve a história da guerra, mesmo quando se escreve a história da paz e das suas instituições. É sempre a história das relações de força entre quem ganhou e quem perdeu o conflito ou os conflitos do dia a dia. Com essas reflexões, eu espero ter deixado todo mundo curioso, com vontade de conhecer um pouco mais sobre as relações étnico-raciais e a história da África. Um beijo e muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, mesmo que virtualmente.